aqui hoje fazendo o nosso 5º podcast com essa convidada mais do que especial, a Eli. Seja bem-vinda. Muito prazer, para mim é um privilégio sempre estar aqui. Muito bom. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Eli, perguntar como é que foi a vida dela antes do tratamento, depois do tratamento, depois que ela conheceu a gente, né? Conhecer um pouquinho da tua história aqui. Vai ser um bate-papo pra gente poder te conhecer mais a fundo. Ou tá mais, bom? Vai ser uma honra pra mim aqui poder conversar contigo. Como a gente já conversou muitas vezes aí nos bastidores, Exato. Né? Sem gravação. E a gente fica muito feliz de poder ter sido escolhido por ti para cuidar da tua saúde, teu sorriso. Bem tudo, né, doutor? Eu digo assim que antes de eu chegar aqui, eu pesquisei vários lugares, como acho que todo mundo faria, né? Eu vou pesquisar, ver onde que eu vou. E quando eu cheguei aqui, não era aqui, nesse 8º andar. A gente veio do 11º para cá. E eu cheguei, fui lá, conversei com o Dr. César e me senti acolhida, como sempre. Que bom. Sim, eu falar do Vivera eu falar da minha casa, da minha família, porque assim, sempre fui muito bem acolhida. É capaz de eu começar a falar e ficar emocionada, porque eu não, assim, o que eu senti quando eu cheguei aqui, os traumas que eu tinha da minha falta do meu dente, é difícil. E aí fui indo e hoje estou aqui, sorrindo. Só agradecer. Só muita gratidão por tudo. Que bom, a gente agradece, né? A gente é muito grato por ter você com a gente aqui, dando a oportunidade da gente poder botar em prática os nossos dons, né? O nosso propósito. Eu vou te fazer umas perguntinhas, tá? Ok. Pra te contar um pouquinho de como que aconteceu tudo, né? Eu quero que tu olhe um pouquinho lá pra trás, assim, no antes de conhecer a Vivera, antes de conhecer os profissionais que cuidam de ti ainda. Como é que você descreveria a pessoa que você era antes de tu entender, de tu decidir que precisava de um tratamento? Assim, eu falar de quem eu era. Eu venho, como eu digo, venho do interior do interior. Bem lá no interior. E era difícil dentista, que era a minha situação. Eu tinha muita dor de dente. E eu tenho um irmão que eu sempre brinco e conto o que ele fazia comigo. Ele dizia, vamos colocar pólvora nesse dente que vai explodir. Nossa, e não vai mais doer. E aí, assim, sempre com muita dor de dente. Aí, o que meu pai fez? O meu pai, da onde que a gente morava, descia a serra, passava o Rio Pelota e estava no município de Celso Ramos. Então, vinha um dentista de Celso Ramos lá na minha casa e ele fazia esse trabalho. Só que, assim, eu às vezes me pergunto por que de tirar meus dentes? Se os outros meus irmãos têm, né? Menos, claro que nem tem total. Meu pai tinha todos os dentes, a minha mãe também, e eu tinha dor de dente. E aí foi tirando os meus dentes. E aí a gente ficou lá no interior, depois aí a gente veio embora para Caxias do Sul, né? Viemos em Caxias. E assim, eu acho que quando foi o meu aniversário de 20 anos, foi que eu fui num dentista e pedi para extrair o resto dos dentes que tinha e coloquei a tal da chapa que dizia. Ai, doutor, eu tinha um complexo com aquilo. Eu me sentia assim, que eu era diferente das pessoas, porque eu usava aquilo e todo mundo tinha os dentes. Uau. Então, para mim, era muito complicado essa situação. Tu olhava para as pessoas com um dente... E aquilo para mim me incomodava. Eu usar, que hoje, então, moderninha é uma prótese. Mas naquela época era chapa. Para mim aquilo era horrível. Eu não aceitava. Mas não tinha muito
o que eu ia fazer. E fiquei, né? Só que daí eu tinha eu não gostava que eu trocava, todo ano eu fazia uma nova. Eu achava que, acho que eu pensava assim, vai mudar se eu tiver uma nova, né? Tipo, tu não se adaptava com ela, ficava ruim de usar? Eu achava que minha boca ficava murcha e eu não gostava. Aí eu trocava sempre. Depois, assim, ó, pra ter uma ideia, os meus filhos nunca me viram. Eu ia escovar meu dente e eu fechava a porta. Eles nem viam que eu não tinha meus dentes. Sentia vergonha? Eu tinha vergonha, muita vergonha. Aí, assim, foi indo, aí depois até que eu vim embora pra Florianópolis e aí cheguei aqui, vai indo, eu digo, não, mas eu vou dar um jeito, né? Não sei se eu tenho dinheiro suficiente. A minha preocupação primeiro era essa. Porque na época, em Caxias do Sul, tinha um dentista que fazia implantes dentários, mas era muito caro. Aí eu pensava assim, acho que eu não vou ter dinheiro para isso. Mas, de repente, tomei a cara e a coragem e disse, vou correr atrás. Foi aí que eu comecei a procurar. Se eu soubesse que era tão mais fácil, eu lhe digo que eu tinha feito há muito tempo atrás. Que legal. E aí, cheguei aqui. No primeiro momento, tu pensou assim, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Exato. E aí, mas o que te fez mudar, de dizer assim, não tenho dinheiro, pensei, eu vou atrás? O que me fez mudar é que eu comecei a pensar assim, mas a gente sempre ouve um e outro, né? Eu trabalhava na clínica de idoso, então o que mais me incomodou era assim, os idosos, quando eles vão dormir, a gente tem que tirar a prótese, porque eles podem engasgar. E eu pensava assim, e quando eu ficar velha, vão me tirar, vou ficar sem dente? Não, nem pensar. Isso pra mim era assim, capaz que eu vou ficar sem dente. Não, isso aí eu ouço muito e é incrível porque não são poucas pessoas que pensam assim, às vezes vai pro hospital. Sim. E aí estiram, né? Daí assim, será que vão perder minha prótese? É horrível. E você fica como se estivesse nu, né? A dignidade ali vai junto com o dente, né? Mas o que mais, além desse medo de se expor no banheiro, na hora de escovar o dente, o medo de ficar sem caso ficasse mais velha e tirassem, né, para não engasgar, o que mais que te incomodava com essa prótese antes de tu fazer o tratamento? O que me incomodava era assim, eu achava que qualquer pessoa que olhava pra mim sabia que não eram meus dentes. Que as pessoas iam medo, se eu vou rir, porque como assim, eu também via pessoas que ficavam solta, que falavam. Aí tem sempre as piadinhas, né? Aquele lá perdeu a chapa. Hoje é bullying, diríamos, né? Que seria. Aquilo me incomodava muito. Agora eu vou dar um sorriso e se cai. Ou então vou sair, vou comer alguma coisa e quebra. Porque aconteceu 2 vezes assim, de eu ter e comer alguma coisa e ela rachar. E se eu estiver viajando, e se eu estivesse numa festa, o que eu ia fazer? Aqui em Florianópolis também tem praia, né? O pessoal tem medo de perder no mar. Sim, vai que eu tô lá dentro d'água dando uma mergulha, quando eu saio eu não tenho mais. Então pensa, só quem não tem os dentes sabe do que eu tô falando. Isso é muito legal de parar para pensar, porque talvez aí quem tá vendo tem dente e não consegue imaginar, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa tem essa dificuldade por falta de dentes e ela vai sair para jantar, né? Quem tem dente, na hora do jantar, pensa, nossa, comida boa, ambiente legal, companhia legal. Mas para quem tá com problema de mastigação ou com medo de que quebre, medo de que saia, que solte, isso parece que tudo perde a importância, não né? tem o mesmo prazer. Fica pensando nos dentes, no que pode acontecer, nem desfruta do... Não. Passou por alguma situação já que te deixou constrangida, assim? Ou não chegou a passar? Não cheguei a passar, mas eu me preocupava. Outra coisa, o sabor. Porque a prótese, ela te tira o paladar. Queira ou não queira, ela pega todo o teu céu da boca. Então, assim, ela tira o teu paladar. Tu vai comer, tu não sente.
por mais que seja na língua que você tem, o paladar, mas não tem, é diferente, até a água, até você tomar água. O geladinho. Exatamente. Com café. Tu tomar água, tu tomar um café, uma coisa, com a prótese, tu não vai ter o mesmo sabor que nem, ou depois que eu fiz. Porque se eu for pensar, com 20 anos eu já coloquei uma prótese. E eu fiquei até, quando eu coloquei a minha, foi em 2018. Então eu fiquei todos esses anos sem, era uma prótese, não era meu. E hoje eu digo assim, por mais que eu pagava, era uma prótese, era minha, mas hoje que eu digo que é meu, hoje eu tenho os meus dentes, hoje é diferente. O que tu sente de diferente hoje? Além dessa questão de sentir o céu da boca livre, que não tem plástico ali, né? Não tem o acrílico. Sentir mais o sabor e de sentir isso, é meu. O que mais que tu... E a minha segurança, que eu vou, como tu disseste, vai no hospital fazer um exame, primeira coisa que fazem, tira o dente, tira brinco, tirar os dentes. Como é que eu vou tirar meus dentes porque eu vou fazer um exame? Eu tinha vergonha, muita vergonha. Vou tirar meus dentes, vou lá. Eu achava assim que se as pessoas iam me olhar assim, é só quem sabe, quem tem essa situação para me entender. E é uma coisa muito profunda isso, porque na verdade, muitas vezes, só quem sabe que é você acaba se julgando mais do que os outros julgariam até, né? Tem julgamento, tem bullying de fora, tem, mas a tua cobrança interna não te deixava em paz. Não. Né? Nossa, pra mim era... Eu até me achava, de repente, menos... Talvez teria que trabalhar isso em mim, que eu me sentia diminuída das outras pessoas que tinham os dentes. Se eu tirar meus dentes, eu tava nua, eu tava sem roupa.